Igreja, nós estamos no mês de setembro, estudando, falando, conversando aqui sobre o tema Quem Deus é. E nós começamos na semana passada uma jornada para que pudéssemos aprender um pouco mais sobre o caráter de Deus. E nós vamos dar mais um passo em direção a isso. E o tema que nós vamos falar ou tratar hoje é um Deus que se importa. Um Deus que se importa. E nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre a pessoalidade de Deus. O quanto Deus deseja estar próximo de nós, o que a Bíblia fala sobre isso, o que a Bíblia fala sobre a possibilidade de estarmos próximos dEle. E lá na frente, nós vamos falar de maneira prática, aprender algumas lições práticas, baseadas no Salmo 139, que é um dos salmos mais lindos, no meu ponto de vista. Mas antes de nós chegarmos lá, antes de nós estudarmos o Salmo 139, eu quero aqui, primeiramente, explicar para vocês o que significa isso. O que significa Deus ser um Deus pessoal, o que significa essa pessoalidade de Deus, o que significa toda essa dinâmica. E para a gente começar, meus irmãos, falando sobre isso, falar sobre um Deus pessoal significa dizer que Deus conhece as nossas dores, Deus conhece as nossas alegrias, Deus sabe sobre os nossos pensamentos mais íntimos. Amém, gente? Deus, Ele sabe aquilo que se passa dentro do nosso coração, Ele sabe aquilo que se passa em nossa mente. Deixa eu te explicar uma coisa aqui, que ela é maravilhosa. Deus, o Deus a quem servimos, o Senhor das nossas vidas, Ele não é um Deus distante, Ele é um Deus de perto. Deixa eu te explicar isso de uma outra forma para você entender melhor. Muitas pessoas servem outros deuses, e como normalmente eles agem nessa dinâmica, ainda que sejam falsos deuses, eles oferecem sacrifícios, eles oferecem coisas que esse Deus pede, de alguma forma eles tentam se conectar com essa divindade, para que ofereça proteção, para que de alguma forma, enfim, tente receber alguma coisa dessa suposta divindade, desse suposto Deus, esse Deus com um D minúsculo. Só que o nosso Deus, Ele não apenas é um Deus que nos abençoa, Ele é um Deus que nos permite se aproximar e estabelecer com Ele um relacionamento. O verdadeiro Deus, o Deus com D maiúsculo, nos permite estar próximos dEle. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é maravilhoso, meus irmãos. E eu quero aqui nesse início, nessa introdução, trazer 3 pontos aqui importantes, para que a gente entenda sobre a pessoalidade de Deus. Depois a gente vai para a parte prática, tá bom? Então, Deus, Ele é um Deus tão pessoal, que quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que a Bíblia fala sobre títulos e nomes pessoais. Olha, quando a Bíblia vai falar sobre Deus, ela não apenas cita a terminologia ou a palavra Deus, mas o Senhor traz sobre si uma própria autodesignação. Como assim, pastor? Vamos lá, olha lá, Êxodo 3, do 13 ao 15, põe na NVT para mim aí, Êxodo 3, do 13 ao 15, olha que interessante. Moisés, põe na NVT, Moisés disse a Deus: se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles me perguntarão, qual é o nome dele, o que eu devo dizer? Tipo, quem é essa divindade aí? Deus responde a Moisés: eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel, o eu sou me enviou a vocês. Só que aí no versículo 15, a Bíblia diz: Deus também instruiu a Moisés. Olha lá, diga ao povo de Israel, Javé
ou Yahvé, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vocês. Esse é o meu nome para sempre, o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Deus estava prestes a tirar o povo do Egito, mas ele não apenas fala: olha, crê em mim que eu sou um Deus aí, que vou te livrar. Olha, eu sou aí uma força cósmica, um ser de outro plano espiritual, que quer te livrar, que quer cuidar de você. Não, ele está dizendo: olha, eu sou Javé, eu sou Yahvé, eu sou um Deus pessoal, eu quero estar perto de você, eu sou o Deus quem está te tirando desse lugar. Nós vemos muitas coisas que a Bíblia trata sobre o caráter, sobre quem Deus é, sobre a forma que Deus se revela de maneira pessoal. Ele se revela, por exemplo, como rei, ele se revela como juiz, ele se revela como pastor, ele se revela como marido do seu povo. Meus irmãos, muitas pessoas tentam se relacionar com Jesus, com Deus, como se ele fosse uma coisa. Você entende? Eu não estou falando de maneira pejorativa, mas é algo que eu preciso fazer, algo que eu preciso oferecer para que eu possa receber. Eu dou e ele me dá. E quando nós olhamos para essa revelação de Deus progressiva ao longo das Escrituras, nós percebemos que ele se revela como um Deus pessoal. Então, viver uma vida espiritual com Jesus, tratando ele de maneira impessoal ou irreverente, ou sem uma devoção de coração, é um grande problema. Porque todas essas designações de Deus, não apenas ele falando: olha, eu sou o que sou, eu sou Yahvé, mas a Bíblia mostrando ele se revelando como rei, pastor, juiz e todas as coisas, vários apontamentos, no meu ponto de vista, mostram ou revela que Deus é tão pessoal que apenas um título não é suficiente para descrever o seu amor ou quem ele é. Vocês estão aqui comigo, gente? Estão me acompanhando, sim ou não? Agora, o ponto alto dessa pessoalidade é quando ele é chamado ou ele é descrito como Pai. Como Pai. Que outro Deus é chamado de Pai? Você conhece a oração que Jesus nos ensinou em Mateus 6? Como começa aquela oração? Como? Pai Nosso. Olha que coisa maravilhosa, você está chegando para Deus e você não está naquele relacionamento distante. Olha, peraí, ô divindade, o que eu tenho que fazer? Não, Pai, aquele que conhece os seus pensamentos, aquele que conhece os seus sentimentos, aquele que sabe tudo de você. Pai. Que privilégio, meus irmãos, que privilégio poder chamar o nosso Deus de Pai, porque esse é um convite a essa intimidade, a esse relacionamento, a desfrutar da pessoalidade de Deus. E por que é um grande privilégio? Deixa eu te explicar algo aqui. Algumas pessoas entendem equivocadamente que Deus é pai de todos, e Deus não é pai de todos. Ele criou os homens, ele pode ser pai, aqui eu vou colocar aspas, tá bom? No sentido de criador da humanidade. Só que, para que nós desfrutássemos dessa intimidade de pai e filho, nós temos que crer em Jesus, amém ou não? Olha o que diz João 1, versículo 12: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você está entendendo? Olha, deu-lhes o poder. Não há qualquer possibilidade de nós conseguirmos por nós mesmos essa posição.
Não é como o seu trabalho, como a sua carreira, que você vai lá, se especializa, melhora, bate meta, traz resultado para a empresa, e você é colocado naquela condição. A condição de filho de Deus e de proximidade com Ele é só se nós crermos e entregarmos o nosso coração a Jesus Cristo. E quando nós fazemos isso, nós somos colocados, nós somos, a Bíblia diz, adotados. Vocês que antes estavam distantes de Deus, separados por causa do pecado, agora são recebidos pela fé na família de Deus. Deus, gente, escute, Deus nos coloca em sua família espiritualmente falando, no corpo de Cristo. Nós temos um Pai, que outro Deus é como o nosso Deus, que outro Deus é como o nosso Deus, só que às vezes nós vivemos a vida não dessa forma. Nós estamos tão acostumados com essa dinâmica, que nós nos esquecemos do tamanho privilégio que temos. Olha as nomenclaturas bíblicas: Pai, somos filhos, adoção. Você concorda comigo que Deus poderia ter feito o seguinte: olha, você estava perdido por causa do pecado, e agora, se você crê em Jesus, eu salvo você da condenação eterna. Ele podia ter feito só isso. Olha, eu te salvo da condenação eterna, mas eu sou Deus, você é servo e súdito, acabou, tá bom? Vou te mandar para um bom lugar, você vai contar carneirinho quando você morrer, você vai ficar andando num lugar tudo verde, assim, bonito. As pessoas imaginam assim, né? Enfim, e tá tudo certo, tá? Você não vai para o inferno, você vai para o céu, ok? Gente, Ele nos colocou por sua própria vontade, Ele nos colocou na condição de filho. Eu não só te livro, mas eu te dou um acesso a mim que nenhuma outra pessoa pode ter. Você entende o privilégio, meus irmãos? Você entende que Ele é um Deus que se importa, amém ou não? Gente, vocês estão aqui pelo amor de Deus, aleluia. Então, a primeira coisa que nós estamos entendendo aqui sobre a pessoalidade de Deus, é que Deus, Ele possui títulos e nomes pessoais, e isso fala desse caráter, dessa proximidade, dessa graça de estarmos perto dEle. Ele nos concede isso. Segunda coisa importante, a pessoalidade de Deus, ela é revelada na pessoa de Jesus Cristo. Pessoa de Jesus Cristo. Quando falamos de Deus, muitas vezes as pessoas imaginam, olha lá, Ele é um Deus abstrato, um Deus distante, um Deus. Onde Deus mora? Deus, aquela coisa distante. Olha como é maravilhoso o que a Bíblia diz sobre Cristo. Colossenses 1,15, Ele, está falando de Jesus, é a imagem do Deus invisível. Olha lá, o primogênito de toda a criação. João 1,14, e o verbo, está falando de Jesus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória, ou cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. E olha o que o texto diz agora, glória como do unigênito do que, gente? Do Pai. Hebreus 1,3, o Filho, está falando de Jesus, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Sabe o que esse texto mostra? Deus é tão pessoal que Ele mandou o seu Filho não apenas para morrer por nós, mas Ele mandou o seu Filho para revelar o coração do Pai. Deus queria estar tão perto, Deus queria mostrar essa pessoalidade, essa maneira do Pai agir. Ele enviou o Filho. Cada gesto ou cada coisa que nós olhamos sobre Jesus, cada palavra que Ele traz, cada ensinamento, cada ação, revela um pouco mais de quem é o Deus Pai. O Deus invisível, o Deus que é Espírito, quis estar tão perto dos homens que Ele enviou o seu próprio Filho, que se esvaziou de sua glória. O que significa isso, gente? Deixa eu explicar. Quando a Bíblia fala sobre Jesus, ela está falando sobre o Filho de Deus, está falando sobre alguém que foi participante da criação do mundo, do homem, de todas as coisas. Nós estamos falando do Todo-Poderoso. A Bíblia diz que esse Jesus
Sabe o que ele fez? Ele abriu mão de seus atributos divinos, e ele precisou nascer do ventre de uma mulher. Ele precisou se submeter em obediência a pais pecadores. Ele precisou ser humilhado, zombado, desacreditado daqueles, ou por aqueles que são fruto de sua bondade em criação, para resgatar, e tudo isso por quê? Por amor, para mostrar: ei, eu sou um Deus pessoal, eu me importo contigo, eu vim aqui para te salvar. Vocês estão aqui ou não? Isso nos leva a entender uma terceira coisa: a salvação, ela não está em um processo apenas, ela está em uma pessoa. Deixa eu te explicar isso. Muitas vezes, quando nós vamos falar sobre ser salvo, nós falamos assim: olha, o negócio é o seguinte, você precisa crer, você precisa se arrepender, ok? Você crê com a sua boca, confessa com o seu coração Jesus como Senhor, você precisa se converter de verdade, você precisa entregar a tua vida a Jesus, você precisa crer em quem Jesus é, você precisa se voltar a Deus, ok? Esse é o caminho, essa é de alguma forma a rota ou o roteiro. Só que nós precisamos entender, meus irmãos, que a salvação vai além disso. A salvação, ela não é apenas um caminho, ou não há apenas algumas coisas que a Bíblia fala sobre isso, mas nós precisamos entender que a salvação está ligada a uma pessoa, está ligada à pessoa de Cristo. Crer em alguém, crer em Cristo, se render a Cristo, senão nós transformamos o Evangelho em 3 passos para a bênção, 3 passos para isso, 3 passos para tal coisa. E eu sei que a parte prática ela é muito legal, mas nós temos que entender o conceito. Porque Jesus, escute, Ele não é apenas o caminho para a salvação, Ele é o próprio Salvador. Ele não é apenas o meio, Ele não é apenas a porta, Ele é o próprio Salvador vivo. Então isso me mostra que a salvação, ela tem a ver com relacionamento. Eu entendi o seu amor, eu entendi quem tu és, eu entendi o que o Senhor fez para mim. Então é natural a resposta de eu entregar o meu coração, é a resposta natural. Não é 3 passos, 5 passos, não, pera, eu entendi que tamanho amor. Quando eu tive a minha experiência de conversão, o pastor estava ministrando, e no final perguntaram se eu queria entregar a vida para Jesus, e eu fiz uma oração, confessando Cristo. Só que o que me salvou não foi aquela oração, o que me salvou foi o encontro que eu tive com Jesus. Escute o que eu estou dizendo. A minha oração, ela foi apenas a externalização daquilo que o Espírito Santo estava produzindo em mim, porque eu tive encontro com uma pessoa. Eu tive um encontro com a pessoa de Cristo por meio da ação do Espírito Santo. E é isso que nós precisamos entender. Às vezes nós queremos tantas fórmulas e o Senhor está dizendo: ei, se volte a mim. Isso é tão incrível que Mateus 1:23, ele diz assim, olha, falando sobre Jesus, Mateus 1:23, põe para mim aí: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, ok? Está falando de Jesus, e ele será chamado pelo nome Emanuel. E o texto diz, Emanuel significa Deus conosco. Então o texto está dizendo: ei, Jesus, o Filho de Deus, veio não só para te salvar, mas veio para revelar quem o Pai é. Ele é o Emanuel. Irmãos, isso é maravilhoso, isso é lindo demais. Deus se importa comigo e contigo. Ele quer te tirar do lugar que você está emocionalmente falando, Ele quer tocar a sua vida, Ele quer te salvar, Ele quer te resgatar. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. E para mim há um salmo que reflete essa verdade
de maneira extraordinária, e eu quero ler com vocês esse salmo. E depois que a gente lê esse salmo, nós vamos para 4 questões práticas aqui na mensagem de hoje. Esse salmo é um pouco longo, mas eu quero que você não apenas escute, eu peço que você deixe essas verdades entrar no seu coração, porque esse salmo é muito poderoso. Olha que interessante. Salmo 139, abre comigo aí se você puder, abre aí, Salmo 139, a partir do verso 1. Olha que coisa incrível. Davi começa dizendo assim, ó: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe conhece os meus pensamentos, olha lá, observas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Verso 4, a palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces todas. Verso 5, tu me cercas por todos os lados e põe a tua mão sobre mim. E diante de tanta maravilha, gente, olha o que o salmista diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não posso atingir. Então ele está falando: Deus, o Senhor me sonda, o Senhor me conhece, o Senhor sabe o que se passa no meu coração, na minha mente, o Senhor sabe o que eu vou falar antes mesmo de eu dizer. Ó Senhor, como tu és maravilhoso, ó Senhor, como tu és um Deus onisciente, perfeito, magnífico. Ele expressa isso. Só que aí a partir do verso 7, ele continua a conversa, e ele explica um dos resultados disso. Ele diz, olha lá: então para onde me ausentarei do teu espírito? Se o Senhor me sonda, me conhece, sabe todas as coisas, para onde eu vou me ausentar? Para onde eu fugirei da sua face? Ele diz assim: olha, se eu subo aos céus, o Senhor está lá. Então se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, não tem como eu fugir lá, tu estás também. Ele diz: se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. 11, se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. 12, até as próprias trevas não serão escuras para ti, e a noite é para ti, Senhor, tão clara como o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Olha que maravilha, gente. 13, pois tu formaste o meu interior. Ele volta no conhecimento, de Deus nos conhecer. Tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças eu te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto foi formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. E mais uma vez no 17, diante de tamanha maravilha, Davi expressa: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles até aí. Você consegue entender, gente, quão magnífico Deus é, o quanto Ele nos conhece? E aqui eu entro no primeiro ponto. Deus conhece cada detalhe de nossas vidas. Esse é o primeiro ponto prático aqui que a gente vai conversar. Põe para mim aí na tela. Deus conhece cada detalhe de nossas vidas. Cada detalhe. Isso é tão magnífico que Davi diz aqui: a palavra nem chegou na minha boca e o Senhor já sabe. Isso é maravilhoso demais. Sabe o que isso me ensina? Sabe que isso me leva a refletir e a fazer e a entender? Que não tem como eu fingir diante de Deus, irmãos. Não tem como eu fingir diante de Deus. Deus nos chama à sinceridade. Olha que coisa magnífica. A pessoa vai interagir com um falso Deus. Ela vai lá e faz o sacrifício, faz qualquer outra coisa. Ela está sendo enganada. Ela está adorando
ao inimigo, ao diabo. Agora, o nosso Deus, Ele não é apenas um Deus que tem provisão, cura, o Deus que traz paz em meio às guerras, o Deus que tem restauração emocional para nós. Não é apenas isso. Ele não é apenas isso. Ele é um Deus de amor. Ele se interessa por mim, por você. Então ele diz: venham a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu darei a você descanso. É pessoalidade, ele é pessoal. Então, nós não podemos fingir diante de Deus, nós temos que ser sinceros. Está enfrentando alguma coisa difícil? Ei Deus, o Senhor me conhece, não tem como eu fingir. Olha Deus, meu casamento está assim. Olha Deus, meu coração está assim. Olha Deus, os meus pensamentos estão dessa forma. Olha Deus, essa é a minha realidade. Essa é a minha realidade. E sabe por que Deus espera que nós façamos assim? Porque é na humildade que nós acessamos a força de Deus. Você já percebeu que uma coisa é você ser persistente e forte no sentido de não desistir, mas muitas vezes, sabe o que nós precisamos? É levantar a mão e pedir ajuda, é dar um sinal de fumaça, é reconhecer que nós carecemos de auxílio. Você está enfrentando um desafio no seu trabalho, você não sabe como resolver uma situação, você chega, por exemplo, para o teu chefe, para alguém mais experiente, você pede ajuda, ele te orienta e você vence aquilo. Talvez você está um pouco perdido em alguma área da sua vida, você busca um amigo, busca um líder, busca alguém que pode te orientar, essa pessoa te orienta, você sai dessa situação. Então o que nós percebemos é que esse auxílio é o que nos tira desse lugar. Essa nossa fraqueza, quando exposta, ela se torna força. Vocês estão aqui ou não? E olha o que a Bíblia diz, olha o que Paulo disse, 2 Coríntios 12, a partir do 9. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então ele está dizendo: olha, o poder de Deus, ele pode vir sobre aquele que reconhece, eu preciso disso. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Jesus chegou para o cego e falou: cego, o que você quer? Ele falou: quero ver. Aí, cego, o que você quer? Eu quero dinheiro. Ele não reconhece a fraqueza dele. Vocês estão aqui comigo ou não? Esse Deus que nos conhece, esse Deus pessoal se importa, e Ele está dizendo: ei, se prostre diante de mim, reconheça o quanto você precisa de mim, eu sou o teu Deus. Por isso que Paulo disse lá no mesmo livro, na mesma carta, capítulo 4, versículo 7, 2 Coríntios 4, 7, temos porém este tesouro em vasos de barro. Nós somos como vasos de barro, irmãos, frágeis, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Então esse Deus que se importa, esse Deus pessoal, está nos ensinando a reconhecer as nossas fraquezas. Vocês estão aqui ou não? Isso está intimamente ligado com a segunda coisa prática que nós aprendemos com todo esse salmo. A segunda coisa é: por que nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas? Porque não existe lugar onde Deus não possa nos alcançar. Irmãos, não existe lugar onde Deus não possa nos alcançar. Então Davi começa falando ali no Salmo: olha, é maravilhoso o seu conhecimento, o Senhor sabe o que eu penso, o Senhor conhece o meu íntimo, o Senhor conhece as minhas palavras. Só que aí no 7, a partir do verso 7, ele começa a dizer: para onde me ausentarei do teu Espírito? Olha, para onde eu fugirei, Senhor, da tua face? Deus não tem como fugir do Senhor. Sabe o que isso me mostra? Que se eu quero receber cura, se eu quero ser transformado, eu tenho que parar de fugir, eu tenho que enfrentar. Vocês estão aqui ou não, gente? Eu tenho que enfrentar. Você precisa pedir perdão para a pessoa que você precisa pedir.
Você precisa liberar perdão para quem você precisa liberar perdão. Você precisa tomar aquela atitude. Não podemos fugir. Você já percebeu quando uma pessoa que andava com Jesus se afasta, se esfria espiritualmente? Qual é as primeiras coisas que essa pessoa faz? Não vem para a igreja, não lê mais a Bíblia, não ora, não escuta a pregação, ela se afasta. Só que ela se afasta muitas vezes no intuito, e ela sai daquela situação e ela vive como se fosse agora numa outra bolha. Eu vivo na minha bolha sem Cristo, na minha bolha fora dessa realidade de igreja, dessa realidade do evangelho no sentido institucional. Só que a pessoa se esquece que Deus sabe de todas as coisas. Ela se esquece que não tem como fugir de Deus, e por isso muitas vezes o Senhor vai lá, e por meio de circunstâncias, outras pessoas, e o que quer que seja, tenta gritar, e falar: ei, eu estou te chamando de volta. E talvez essa é a tua situação, você está distante de Jesus, você está frio, você está frustrado com algo, com alguém, eu não sei, só que o texto está nos dizendo, não tem como fugir de Deus. Nós precisamos nos render. Nos render. Não tem como fugir de Deus. Nós precisamos nos submeter. Davi pecou. Toma Batseba para si. Manda o marido da mulher para frente de batalha. Assassina indiretamente o homem. E ele achava que estava tudo bem. Mas Deus envia o profeta. É como se Deus dissesse: Davi, não dá para você fugir, não tem como você fugir, se arrependa, se posicione. E talvez é o que o Senhor está falando com você nessa noite, não tem como fugir de Deus. Verso 7, para onde me ausentarei do teu Espírito? Não fuja das dores que você tem que enfrentar, não fuja dos desafios que o Senhor está te chamando para. Irmãos, Jesus precisou enfrentar a cruz. Para ele cumprir o plano, não tinha como ele pular a cruz. Você entende isso? Não, pai, pai, eu já me esvaziei, pai, eu já fui zombado, eu já fui escarnecido, eu já fui humilhado, eu já fui rejeitado. Deus, pula a cruz, por favor. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, o cálice de, na verdade, estar afastado do Pai, porque ele estava tomando sobre si os pecados da humanidade. Mas Jesus disse: eu preciso fazer isso, e ele foi. Qual é a coisa que você precisa nessa noite dizer? Eu tenho que fazer isso, por mais difícil que seja. Eu não posso mais fugir dessa situação, eu preciso lidar com isso, com esse sentimento, com isso, com aquilo, com aquela outra coisa. Moisés precisou enfrentar Faraó, Elias precisou enfrentar os profetas de Baal. Mas a boa notícia é: Deus nos resgata. Nós não estamos sozinhos nesses enfrentamentos. Você tenta fugir, Deus vai até você, não apenas para te resgatar, não apenas para te conduzir, mas para dizer: eu estarei com você em meio a tudo isso. Vocês estão aqui ou não? O que mais o Salmo nos ensina? Terceira e penúltima coisa aqui: você não é um acidente. Você não é um acidente. Talvez você foi rejeitado pelo seu pai e pela sua mãe. Talvez ninguém cuidou de você, ninguém te quis, mas Deus te quis. Escute o que eu estou dizendo. Deus quis você. Deus desejou você. Você precisa entender isso. Muitas vezes os planos, nós achamos que a nossa vida está atrelada aos planos dos homens, mas na verdade a nossa vida está atrelada aos planos de Deus. Deus usa circunstâncias, inclusive adversas, para cumprir em nós a sua vontade. Eu não estou dizendo que se você foi rejeitado, não há responsabilidade da parte, por exemplo, dos seus pais, mas o que eu estou dizendo é: teus pais, por mais que tenham rejeitado você, Deus te desejou. Escute o que eu estou dizendo, Ele não apenas te amou,
Ele te desejou. Salmo 139, 13, pois tu formaste, Davi está dizendo, o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Deus tem um propósito para mim e para você. Por isso que no verso 16 ele diz, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, todos os meus dias. Isso é tão profundo que ele diz, isso foi feito quando nenhum deles ainda existia. Ele está tentando de alguma forma expressar o tamanho do amor de Deus. E por mais que você se sinta ferido, machucado, magoado por essas questões que você possa ter vivido lá atrás, entenda, Deus tem o controle das coisas em suas mãos. Escute o que eu vou dizer agora. É claro que colhemos de algumas coisas, algumas questões, por nossas próprias falhas, amém ou não? Cara, eu fiz uma escolha, eu vou ter que lidar com os resultados dela, vou ter que lidar com a colheita, vou ter que lidar com os frutos. E ok, isso é uma lei. Isso não tem muito que a gente fazer. Mas mesmo assim, Deus pode, em meio, inclusive essa colheita ruim que eu tive, Ele tem o poder de fazer com que isso coopere para o meu bem, me levando ao arrependimento, me fazendo amadurecer e de alguma forma me ajudando a tomar posição para viver segundo a sua vontade. Então Deus está no controle. Pastor, eu não fui aceito, pastor, eu fui rejeitado, pastor, eu não fui amado. Ei, escute, Deus pode transformar isso em algo bom. Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então para isso nós precisamos estar pautados, posicionados no centro da vontade de Deus. Olha que interessante, quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós percebemos algo muito legal, que é o quê? Deus usando circunstâncias, reis, reinos, nações ímpias, que são ímpios, pessoas que não creem em Deus, nações que não tinham o Deus de Israel como seu Senhor. Olha que interessante, José do Egito, você sabe a história, José foi vendido pelos seus irmãos, olha que profunda rejeição, vendido pelos seus próprios irmãos que mentiram para o pai, foi rejeitado. Mas olha o que diz Gênesis 50, versículo 20, põe para mim aí, vocês, José está dizendo, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Olha lá, ó, para fazer como vocês estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Sabe o que ele está tentando dizer? Ele está dizendo assim, eu fui rejeitado pela minha família, mas Deus foi tão maravilhoso que Ele usou tudo isso, sabe para quê? E fez de mim um agente de Deus, para que o povo de Deus fosse preservado e consequentemente a mensagem do Messias, ou melhor, o Messias fosse preservado. Deus pegou alguém rejeitado pela sua família e fez o principal personagem na proteção do povo que apontaria para Jesus. Você tem noção que Deus pegou alguém rejeitado e de alguém rejeitado fez algo incrível? Eu estou falando de você, eu estou falando de mim. Quando nós olhamos para os babilônios, eles achavam que apenas estavam estabelecendo a sua vontade, se impondo sobre os seus inimigos, que estavam guerreando, tomando território, conquistando outros povos. Só que o Senhor estava no controle de tudo. E o livro de Isaías diz, Isaías 46, 10 e 11, desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o Senhor dizendo, o meu conselho permanece de pé, e eu farei toda a minha vontade. O Senhor está dizendo, eu vou fazer a minha vontade, eu sou soberano. E aí ele diz, chamo uma ave de rapina, eu chamo esse povo ímpio, eu chamo os babilônios, desde o oriente, de uma terra longínqua, vem um homem do meu conselho,
eu disse e também o cumprirei. Fiz esse plano, também o executarei. Enquanto os babilônios achavam que estavam conquistando os povos, Deus estava usando esse povo para estabelecer o seu querer. Ei, escute, Deus é soberano, está no controle da sua vida. Você pode ter sido rejeitado, você pode ter enfrentado desafios no meio do caminho, mas Ele está no controle se nós nos rendemos. Nós precisamos nos arrepender, nos posicionar, ouvi-lo e entender o que devemos aprender com tudo que temos vivido até hoje. Então você entende que a pessoalidade de Deus faz com que eu me aproxime, e faz com que eu entenda que eu sou aceito nele, faz com que eu entenda que até a partir dos meus erros, Ele pode me ensinar, e me dá muitas vezes oportunidade de reconstruir coisas. É um Deus pessoal, gente, é um Deus maravilhoso, é um Deus que está no controle da nossa vida, é um Deus que se importa, é um Deus do qual nós não podemos fugir. Vocês estão aqui ou não? Agora, último ponto. Essa pessoalidade de Deus precisa produzir em mim e em você mudança de vida. Mudança de vida. Olha que interessante. Depois de Davi refletir sobre esse Deus pessoal, esse Deus de amor, esse Deus que conhece os meus e os teus pensamentos, a nossa maneira de, aquilo que nós vamos falar antes mesmo de falar. Olha o que diz os dois últimos versos de Salmo 139, versos 23 e 24. Então escute. Depois de Davi refletir sobre a grandeza do conhecimento de Deus, da pessoalidade de Deus, do quão profundamente Ele nos conhece, se importa conosco, o texto diz: sonda-me, Senhor, e conheces o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sabe o que esse texto está ensinando para mim e para você? Que a pessoalidade de Deus, a intimidade com Deus, precisa mudar a minha vida. Sabe por quê? Escute, todo relacionamento que nós temos nos influencia, sim ou não? Te influencia. Se você era alguém que não praticava esporte, e começa a conviver com gente que pratica esporte, você vai começar de alguma forma a praticar, sim ou não? Você vai lá, vai fazer alguma coisa. Se você é um cara que comia mal e começa a conviver com uma galera que come bem, cuida da saúde, você vai fazer a mesma coisa. Amém ou não? É assim, nós somos seres influenciáveis. Então nós, por meio dos relacionamentos, nós somos mudados. Agora, se nós caminhamos com Deus, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e nós não somos transformados, sabe o que isso talvez esteja revelando? Que o nosso relacionamento com Deus não é genuíno, que nós vivemos com Ele por interesse. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu convivo com esse amigo, ele não me influencia, mas quando ele dá um churrasco, e a churrasqueira dele é top, a casa dele é top, eu vou lá. Olha, eu não aprendo com ele. Mas olha, esse amigo, ele é sócio do Atlético. Quando sobram uns ingressos, ele me leva no jogo que agora é de segunda-feira. Estou brincando. Eu vou. Ele não me influencia, ele não tem acesso ao meu coração. Mas quando ele tem algo para me dar, eu me aproximo. Nós precisamos refletir sobre essas coisas. Se nós caminhamos com Deus e não há essa transformação pela intimidade, nós nos tornamos, aspas, cristãos tomadores. Eu quero a bênção, eu quero o favor de Deus. E essa pessoalidade, ela não está mudando a minha vida, ela está apenas suprindo um interesse meu. Olha, Jesus, eu estou mal, então eu estou vindo à sua presença.
Eu preciso que o Senhor me ajude emocionalmente. Mas nós não damos abertura para Deus falar: olha, essa área da sua vida você tem que mexer. Olha, nessa situação você não deve seguir assim. Então a pergunta que nós precisamos fazer é: que tipo de evangelho nós temos vivido? Porque Isaías, quando ele tem um encontro com Deus, a Bíblia diz que, logo no início do capítulo 6, ele diz: eu sou um homem de lábios impuros, e os meus lábios viram o rei, te viram, Senhor. Senhor, eu tive um encontro contigo e eu percebi a minha falha, o meu pecado. Ei, eu preciso mudar. Saulo estava lá, perseguindo cristãos, achando que ele estava vivendo corretamente, até que ele tem um encontro com Jesus. E depois que ele tem um encontro com Jesus, tudo muda. Se os encontros que nós temos tido com Deus não têm mudado as nossas vidas, é porque o nosso coração não tem sido um coração de quem está aberto para ser transformado. Você percebe? Davi escreve, canta sobre uma incrível revelação da pessoalidade de Deus, e ele termina dessa forma: Senhor, me sonda. Olha, Deus, o Senhor é tão maravilhoso, então me sonda, Jesus. Prova os meus pensamentos, vê se é em mim alguma coisa que te desagrada, porque tu és maravilhoso, e me transforma. Meus irmãos, eu tenho vivido um tempo muito particular com o Senhor, um tempo onde o Senhor tem me permitido ver muitas coisas, algumas se não muitas coisas, que eu preciso mudar em mim. E sabe qual tem sido a minha oração? Senhor, obrigado, me transforma. Eu estou entendendo, Jesus, muda a minha vida, muda a minha maneira de pensar, muda meu coração, muda as minhas palavras, muda a minha vida, Senhor. O Evangelho é sobre isso, gente. Você vem ao culto e qualquer um dos pastores ou pregadores aqui prepara uma palavra com muito carinho, orando, buscando direção de Deus para abençoar a sua vida. Mas sabe qual é a grande verdade? Nós nos reunimos como comunidade para juntos adorarmos aquele que é vivo. A gente vem para prestar culto. Essa é a verdade. Essa aqui é a essência da coisa. Nós oramos e jejuamos, não apenas, olha, eu preciso que Deus abra uma porta. Não. Eu preciso que o Senhor abra, primeiramente, o meu coração. E arranque de mim essa dureza. Arranque da minha carne isso que te desagrada. Tire de mim esse abatimento, tire de mim essa frieza, tire de mim esses pensamentos, tira de mim, Senhor. Essa é a essência da vida com Deus. Porque nós somos adoradores, e adoração não tem a ver com experiência, adoração tem a ver com sacrifício. Você está me entendendo? Escute o que eu estou dizendo. Ele nos fez adoradores, e adoração é sacrifício, irmãos. Eu não queria cantar, eu vou cantar. Eu não queria semear, eu vou semear. Eu te adoro, eu sou um sacrifício. Olha, põe para mim aí 1 Pedro 2, a partir do 4. Põe na NVI para mim, 1 Pedro 2, 4. Penúltimo texto da noite. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. Chegando-se, isso, olha, à medida que se aproximam dele, de Jesus, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, versículo 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Cristo Jesus. À medida que eu me aproximo, eu não tomo,
eu dou, eu me dou, eu me entrego, eu me torno, eu o adoro. A nossa dinâmica muitas vezes é: me dá, Jesus, faz, Senhor, eu quero, eu preciso. E como eu disse, não há nenhum problema em você pedir, mas é uma questão de ênfase. Ei Deus, eu entendo que eu estou pedindo e clamando por coisas que até o Senhor disse que faria na minha vida, o que a tua palavra promete, mas Senhor, eu vou em direção àquilo que o Senhor já me deu, que é o relacionamento contigo. Eu vou te adorar, eu vou te honrar, eu farei algo. Por isso que, gente, Paulo, ele resume muito bem a vida espiritual. Para mim tem um texto na Bíblia que resume a vida espiritual, Romanos 11:36, último texto: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deixa o texto aí. Tudo é por ele. Ele criou todas as coisas, ele nos criou, ele nos chamou, ele nos salvou, ele nos encontrou. Escuta uma coisa, ó, deixa eu te explicar. Nós não fomos salvos simplesmente porque nós acreditamos. Até para nós crermos, nós precisamos da intervenção divina. Escuta, meus irmãos, o homem é caído. Não tem como nós crermos em Jesus sem antes Jesus vir à nossa direção, por meio daquilo que a teologia chama de graça preveniente. É uma ação do Espírito Santo que abre os nossos olhos espirituais para que a gente creia nele de alguma forma. Então ele está dizendo: dele, tudo veio por causa dele, tudo é por ele, agora tudo volta para ele. E às vezes parece que o homem está no centro. Não, ele veio por mim e agora é para mim. Não, tudo veio por ele, dele, mas é para ele. A minha vida é dele, os meus dons são dele, os meus recursos são dele, a minha energia é dele, o meu gás é dele. Tudo é por ele, tudo é para ele. Isso significa adoração. Eu adoro, eu entrego. Então nós vamos sair daqui nessa noite entendendo. Põe para mim a última imagem aí. Nós não seremos por essência tomadores, nós seremos ofertantes. Eu não estou falando de dinheiro, gente, vai além de dinheiro, estou falando da vida, do uso dos nossos dons, de viver a maneira que Deus espera, porque a pessoalidade divina é um convite, é o convite para o senhorio de Cristo na nossa vida. E quando eu falo de senhorio, eu termino com isso. Não tem a ver apenas com eu crer em Jesus e ser salvo, mas diz respeito com esse senhorio contínuo na minha vida. Porque senão nós nos tornamos, escute o que eu vou dizer, pessoas cristianizadas, mas nós não mantemos uma relação de filho. Eu vou repetir: nós nos tornamos pessoas cristianizadas, mas não permanecemos filhos. O que significa tornar-se uma pessoa cristianizada? Olha, eu não falo mais palavrão, não traio minha esposa, eu agora faço bem para o próximo, eu ajudo, eu dou um dinheiro na igreja, eu me envolvo, eu sou um voluntário na igreja, e eu agora me tornei alguém cristianizado. É o cristianismo cultural, já ouviu falar disso? Cristianismo cultural. Eu me torno culturalmente um cristão, mas eu perdi a paixão, eu perdi a proximidade, eu perdi isso que Davi está dizendo: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Doxologia, adoração, essa expressão: Deus, tu és magnífico, eu continuo te vendo, eu te vi lá atrás, mas eu ainda te vejo hoje. Eu me apaixonei um dia, mas eu continuo apaixonado. Deus é um Deus que se importa, e Ele está nos chamando a essa vida ativa em sua presença. Fique de pé no seu lugar, nós vamos adorar.